bem-vindo aqui na página do Núcleo Frei Henrique, no Facebook. Vamos receber aqui hoje o Camilo, para estar fazendo para vocês a palestra do título Ressignificação das Emoções e Sentimentos. Reforma íntima sem martírio. Boa noite a todos, boa noite. Mais uma vez eu sempre preciso desse favor. Eu sou muito desastrado e não quero quebrar nada. Então pessoal, um dos pilares da doutrina espírita chama-se reforma íntima. Né? Como o nome diz, eu acho que é a mais difícil de todas. Né? Eu posso vir aqui reformar todos vocês, apontar todas as questões que vocês precisam trabalhar, né? Apontar inclusive caminhos, porque não sou eu que vou fazer, são vocês. Né? Então eu não sei da dificuldade ou da facilidade, mas sem a reforma íntima, a gente não consegue sair da senda da roda do sofrimento. E o que é a roda do sofrimento? Aqui ninguém gosta de sentir dor, de sabor, desgosto, ser contrariado. Eu acredito que nenhum de nós. Nem aqui no salão e nem aí no Facebook. Mas o que acontece? É impossível agradar a todos e a tudo ao mesmo tempo. É impossível isso. Tá? Porque se eu agradar a parte de vocês aqui no salão agora, outra parte vai ficar descontente. Se eu for gentil com algumas pessoas aqui no salão, outras pessoas vão se sentir preteridas. A gente pode começar a se agredir. Então percebam, a gente não consegue agradar a todos e a tudo ao mesmo tempo. A gente tem que ter um posicionamento na vida que nunca é exato e correto. Por quê? Porque nós estamos em aprendizado e em evolução. Então nós vamos errar? Sim. Então a reforma íntima é um ato que começa da manhã e termina à noite e nunca mais precisa? Não. Ele começa a partir de agora e vai por toda a nossa estrada evolutiva. E essa reforma íntima o que é? É segundo uma religião, é segundo uma filosofia, é segundo o Código Civil Brasileiro, é segundo o Código Criminal. As leis sociais, nós devemos obedecê-las ou não, porque elas regulam o quê? O bem-estar de uma sociedade. Então nós temos que ter uma lei que diga, olha, o meu espaço vai até aqui e o da Paula começa ali, o meu espaço termina aqui, o senhor e da senhora começa aí. Se nós não tivermos isso, simplesmente tudo que eu sentir desejo de fazer, eu vou querer fazer e não ter as consequências dos meus atos. Ou seja, as minhas ações são de acordo com a minha vontade e os efeitos das minhas ações eu não quero. Como os efeitos eu não consigo tirá-los da frente, porque a vida me coloca em situações diante do efeito, ou seja, está fora do meu alcance me isentar de efeitos. Então existe uma lei chamada causa e efeito, ação e reação. Essa é uma lei biológica, lei química. Tudo na vida, no nosso plano material, é em função de ação e reação. Como eu não consigo fugir das reações e dos efeitos das minhas ações e causas, eu começo a sofrer. Então, por exemplo, fui abandonado pela companheira, fui abandonado pelo companheiro, meu filho não me reconhece, minha filha, fui injustiçado no trabalho, e assim sucessivamente. Eu acredito que cada um de nós aqui, se for puxar uma listinha agora, vai ter pelo menos umas 10 questões que já passou na vida, né? Que a gente se sentiu vítima. Então trabalhar e entender os efeitos e as reações que as minhas ações e atos geram é uma saída para não se sofrer. O Carl Jung, que foi um discípulo do Freud, ele sempre tem uma frase bacana, eu sou muito ruim para decorar, mas é mais ou menos isso, né? A melhor maneira de se passar pelo sofrimento é suportando. Porque aí você vence o sofrimento. Mas suportar o sofrimento só por suportar, a gente diz que não consegue. Não é? O caso do... Vamos pegar o exemplo aí de Jesus. Né?
Quando ele estava lá no Calvário dele, na missão de vida dele, uma hora ele falou, né? Pai, por que me abandonaste? Por que eu estou passando por isso, né? E a gente faz isso simbolicamente todo o tempo. Por que me aconteceu isso? Por que não aconteceu? Então, uma reforma íntima, se a gente não começar a observar como a vida age, como as leis naturais agem e como a gente pode se comportar dentro dessas leis de uma maneira mais inteligente, a gente fica numa roda de sofrimento, né? O oriental chama a roda de samsara. Encarna, reencarna, desencarna, reencarna e você não sai do sofrimento, né? O pessoal fala popularmente assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, não é isso? Deveria ser o contrário, né? Quanto mais eu rezo, menos assombração aparece. Mas acontece que a gente reza de uma forma negativa. A gente não reza para ficar bem, a gente reza tipo, olha, eu não quero que ninguém me roube, olha, eu não quero que... Isso já é uma vibração negativa. E a falta de conhecimento de como por exemplo, a lei da atração funciona, como a gente irradia os nossos pensamentos à nossa volta e atraímos ou não atraímos coisas semelhantes, faz-nos ficar girando. Eu desencarno aqui pobre, fora do peso que eu queria, sei lá, é uma série de coisas. Então, quando eu vou para o mundo espiritual, se eu não refaço, se eu não revejo o que aconteceu, se eu não procuro conhecimento para entender o mecanismo, a engenharia divina da vida, o que vai acontecer comigo? Eu vou encarnar novamente e provavelmente eu vou repetir todo o padrão. Isso o pessoal aí que é psicólogo, que é terapeuta, psiquiatra, psicanalista, pega muito isso. Pessoas, por exemplo, que se casam com pessoas alcoólatras 4, 5 vezes na mesma vida. Repete o padrão, né? E de repente o que está por trás disso, o que é? É um grande sofrimento, às vezes com o pai, com o tio, com o irmão, que era alcoólatra, a pessoa se sentiu impotente e tenta resgatar em outras pessoas porque não conseguiu salvar, não conseguiu tirar daquela situação uma pessoa amada e tenta fazer isso com outras pessoas. Só que como as outras pessoas não é aquela pessoa amada, ela começa a sofrer. Então isso é repetir padrão. É procurar saída usando os mesmos métodos de todas as vezes anteriores. É tipo assim, né? Na minha época se batia muito, né? Eu aprontava. Minha mãe me pegava num canto da geladeira segunda-feira de manhã. Dona Madalena falava, hoje é o dia de fazer o review seu. Meu pai me dava muita liberdade e minha mãe tinha que segurar de alguma maneira. E o que acontecia? Ela falava, mas eu bato, mas você promete. Porque não tinha uma mudança de atitude, nem minha e nem da minha mãe. Então a gente ficou num círculo vicioso. E o sofrimento é isso. Eu venho aqui, tomo choque, queimo o dedo, sai lá, vocês cuidam de mim, eu volto. Mas eu vou colocar o dedo lá. Eu coloco o dedo lá, tomo choque, e vocês ficam cuidando de mim, eu reclamando, eu chorando. Agora, por que eu preciso colocar o dedo ali? Porque sempre foi assim. Mas como sempre foi assim? Por quê? Por que eu estou sofrendo por isso? Por que eu estou sofrendo por ter perdido o emprego? Estou sofrendo porque eu estou com medo de ficar sem dinheiro. Ok, esse é o medo natural. Mas junto com esse medo natural não vem só o medo de não ter renda naquele momento. Vem o medo do quê? Quando os pais falavam pra gente, olha, você não... gente desempregada é gente vagabunda, olha, gente que não tem emprego não presta. Era coisas da época dos nossos pais. Eles não é certo ou errado. A época era assim. Mas agora, se eu tenho condição de refletir, de usar a minha inteligência, por que não questionar que eu preciso voltar a tomar choque? Isso é uma teimosia, não é? Não é uma persistência. Porque a tomada, enquanto ela estiver eletrificada, tiver carga de energia, eu vou tomar choque. Ou eu não sinto mais o choque, faço alguma coisa para o choque não me incomodar, ou eu vou continuar incomodado, sofrendo. A Dil e a Paulinha vão cuidar de mim, e elas vão virar sofredoras junto comigo, e nós não vamos questionar por que eu preciso colocar o dedo na tomada.
Aí vamos voltar. Por que eu preciso colocar o dedo na tomada? Porque quando eu era pequeno, não importa a idade, eu fazia isso e minha mãe falava que não podia. Aí eu ia lá e colocava. Como ela proibia, me batia, uma hora eu falei, bom, agora não vou lá. Mas ficou o quê? A minha demanda reprimida. Aí eu cresci, agora eu sou dono do meu nariz. Sabe o que eu vou fazer? Vou enfiar o dedo na tomada e quero ver. E vou lá. Então percebam que por trás de todo sofrimento existe um condicionamento que não está sendo revisto, está faltando inteligência, nós temos essa inteligência. Eu não estou falando que inteligência é formação acadêmica. Tá? Ninguém precisa de doutorado, de mestrado para pensar nisso. Mas a gente precisa da inteligência de alma, a inteligência que nós já somos. Tá? Em questionar por que eu sofro tanto. Pessoas que têm relacionamentos amorosos, sofridos, que um bate no outro, ou um apanha, é explorado, e a pessoa fica por quê? Será que ela questionou já? Por que eu preciso ficar com essa pessoa? O que essa pessoa tem que eu preciso? Se a gente parar para ver isso, a gente vai ver que os motivos, às vezes, são até banais, e a gente fala, mas não, como? Por quê? Como eu não tenho coragem de buscar uma vida nova, eu não tenho coragem de buscar uma alternativa, eu vivo preso nos meus próprios medos, vamos supor que eu tenho uma dependência econômico-financeira dessa pessoa. Eu prefiro sofrer a tentar enxergar a situação de uma outra forma. Perceberam que isso é comum, tá? Nós não estamos falando de exceção. Isso é comum a 99,9999 dos seres humanos da Terra, encarnados e desencarnados. O 0,1 fica por conta de quem? De mestres, avatares, espíritos iluminados que vêm aqui para nos ensinar. Que é esse facho de luz. Vamos pegar que somos cristãos, Jesus. Os budistas, Siddhartha Gautama, o Buda, Lao Tse lá na China e assim sucessivamente. Então vamos enxergar uma coisa. Fazer reforma íntima é primeiro entender por que eu estou sofrendo. Se nós pegarmos uma forma religiosa, sem ter a fé raciocinada, como Kardec cita, o que vai acontecer? Eu vou me apegar na religião, então cada vez que eu tiver um alívio, eu vou acreditar na religião. Mas cada vez que eu tiver uma decepção, eu não vou assumir o meu papel para mudar. Eu vou acreditar, mas Deus quer que eu sofra. O médium, o pastor, o padre, não importa quem. Aí a gente faz o quê? Nós terceirizamos a nossa autorresponsabilidade para alguém de fora. E começa um ciclo de sofrimento. Por quê? Porque eu não posso intervir. A melhor pessoa, por pior que nós estejamos, com o QI baixo, doente, caídos no chão, a melhor pessoa que pode nos ajudar, que pode nos tirar do chão e nos erguer, somos nós mesmos. Eu posso colaborar, Deus pode colaborar, o psicólogo, o médium, o padre, o governo pode dar um auxílio emergente, pode acontecer o que for. Mas se eu não tiver autoestima e vontade desenvolvida, eu vou sucumbir porque eu não consigo ir. É assim com a dependência química. Você pode dar a melhor clínica, os melhores recursos, os melhores psiquiatras, terapeutas, chamar o Chico, o Divaldo, chamar o Papa e não vai funcionar, porque se eu não tiver a vontade e a determinação de largar daquela droga, e não é só droga, é quem ama demais, quem odeia demais, é um corolário disso. Eu não vou largar. E como que eu consigo despertar essa vontade? Olhando para o meu interior. Mas não com o viés do pecado. Eu sou um pecador, olha o que eu fiz, eu mereço aqui. Isso daí pode ser, num primeiro instante, para eu começar a entrar no caminho. Mas se eu entrar por esse caminho do automartírio, da autoflagelação e do autocastigo, da automutilação, eu vou lá para o fundo do poço de novo. E aí eu não preciso de ninguém. Aí sabe o que vai acontecer? A lei da atração vai me trazer quem vai me explorar. Se eu me considero um coitado, um idiota, um imbecil, um mal amado, quem vai se aproximar de mim?
E aí eu vou fazer um paralelo, por exemplo. Eu acredito que a minha infância deve ter sido mais ou menos semelhante com a infância do pessoal da minha idade, da minha geração. Como que era? Quando eu queria provocar minha mãe, eu não comia. Eu não comia para ficar doente, para chamar atenção e para puni-la. E a gente faz isso com a divindade, com Deus. A gente não melhora a vida porque fala, você me colocou aqui e agora você tem que arrumar. Porque eu não vou arrumar, eu não pedi para vir aqui, você que me colocou. Você nem disse para mim se eu queria ser criado ou gerado. Isso é uma grande verdade que as pessoas fogem. Mas o nosso primeiro embate interior é com Deus. Seja como a gente acredita, no modo científico, do modo filosófico e do modo religioso. Deus seria a causa primária, princípio. Eu não consigo, não entra na minha mente dizer que eu apareci na Terra por geração espontânea. Tá? Porque o primeiro ser desse planeta chamado Terra foi uma bactéria. E olha onde nós chegamos. Então é por isso que eu acredito em reencarnação. Não é só por causa da mediunidade. É também pelo viés científico. Eu procuro Deus. Talvez eu não consiga procurar o íntimo seu, porque talvez tenhamos óticas diferentes. Mas nós buscamos a causa. E Jesus deixou algumas máximas bacanas. Todo mundo se liga naquela, né? Eu vim aqui, eu sou o único caminho. Ah, então eu vou seguir ele. Ele disse que é o único, se não for esse, ó, eu me pau em cima de Jesus. E essa frase aqui? Vós sois deuses e pode fazer muito mais do que eu fiz. Eu acredito nesse Jesus. Talvez seja arrogância minha, possa ser. Não vou ficar aqui discutindo, porque pode ser. Mas sabe por quê? Porque Deus nos dotou de muita potencialidade. A mesma energia, o mesmo gás, a mesma vontade que eu tenho para me sentir mutilado e aguentar sofrimentos atrozes, eu posso ser feliz também. É a mesma energia. Sou eu que dou a direção pro lado ruim ou pro lado bom. A energia é a mesma. A vontade é a mesma. A mesma vontade que eu tenho de sofrer, ela pode ser usada para a vontade de não sofrer. Então, reforma íntima, como diz no livro da irmã Sidufon Espírito, né, foi psicografado pelo Vanderlei Oliveira. Por que sem martírio? Porque a gente tem que compreender as razões do nosso sofrimento. E o Espiritismo é um dos caminhos que ajuda isso. E o Espiritismo no Brasil ainda está muito misturado com as outras religiões cristãs, entendeu? Ele não é ainda praticado no seu total, porque a gente não descobriu tudo, então nós estamos indo. Mas, na verdade, a relação, a pessoa com a qual a gente deve estar mais harmonioso e mais afinado, e se precisar brigar, é Deus. Porque eu sou uma porção divina manifesta no corpo e no espírito. Eu tenho uma ligação direta com Deus. Ah, mas eu converso com Deus? Não, Deus não conversa comigo diretamente. Mas através de uma hierarquia espiritual, ele se manifesta através da sua criação. Deus nunca se apresenta em pessoa. Deus se apresenta através da sua criação. Então Deus é o Senhor. Deus é aqui a Paulinha, a Dil, a Mariana, você. Deus quem é? Deus é quem está em todo lugar. Jesus falava isso. Se você quer ajudar, se você quer me agradar, ajude o próximo. E quem é o próximo? Hoje os nossos próximos somos nós aqui. Nós somos os próximos hoje. Não é a minha família, não é o que é meu. Um outro conceito que traz um sofrimento não é só a ignorância dos fatos. Ignorância não é xingamento. A ignorância é ausência de conhecimento de alguma coisa. Então eu sou ignorante de uma série de assuntos que eu não conheço. Então eu preciso conhecer para sair da ignorância e despertar a minha sabedoria. Salvo alguma questão neurológica, física, grave, todo mundo tem o dom de ser capaz, como diz a música do Homem Santo. Todo mundo tem o dom de ser capaz. Então não existe, eu sou burro, não vou entender. Entende, você não quer entender. Você não quer dispensar vontade e energia para entender. Mas que dá para entender, dá. Começa de um passo por vez. Não é?
Você começa como pedreiro, depois você pode ser empreiteiro, depois você pode ser mestre de obra, depois você pode fazer um curso de engenharia, aí você conhece tudo. Assim como o engenheiro faz o caminho inverso. Vai para pegar na mão na massa na obra. Vai ver como mistura cimento, né? Vai ver como apruma, como alinha. Aquilo que ele conhece da prancheta, ele vai ver. Então nós precisamos da prática e da teoria. Tem hora que a gente precisa mais prática e tem hora que a gente precisa parar para entender o que está acontecendo. Né? Se você está enchendo uma parede que está aprumada assim, ela está entortando, você não pode continuar colocando cimento nela. É enchendo, você vai ter que entender por quê. Ou o solo deslocou, ou eu fiz ela de forma indevida, ou teve alguma ação de vento, de chuva. Não é assim? Então nós não somos burros. Nós nos achamos burros. E às vezes isso é um comodismo nosso, porque a gente não quer assumir a pilotagem da nossa vida. Nós temos limitações? Sim. Eu não faço o que eu quero. Eu estou aprendendo até onde eu posso ir ou até onde vocês começam a ir. Então a reforma íntima, sem sofrimento, é começar a olhar para as questões, para os nossos sofrimentos de uma outra forma. Ah, mas o que eu faço com essa raiva toda? A raiva não é uma energia? Amor não é uma energia? Atração não é uma energia? Repulsa, tudo é energia. Então, quem dá a direção para a energia, quem é? Eu. E cada um de nós. Ah, mas espera aí, eu sofri tanto, Camila, agora você chega para mim e diz que eu tenho que ressignificar e que está tudo bem? É uma escolha. Se eu quero continuar um sofredor de carteirinha ou se eu quero ser feliz. Aquela frase que o pessoal fala, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Escolhe. Quero ter razão, meu ego fica satisfeito, mas eu continuo tomando choque lá. Continuo tomando choque lá e eu estou reclamando. Perceberam que a gente se torna um eterno insatisfeito quando a gente não se conhece, quando a gente sofre sem ponderar, sem raciocinar e sem procurar entender por que estamos sofrendo. E o começo é sempre assim, puxa, eu vim com uma doença, sei lá, tem gente que vem sem 2 braços, 2 pernas, né? Vem acéfalo, tem uma série de coisas que nenhum de nós aqui está experimentando. Isso é uma limitação muito grande. Mas nós estamos cheios de medo. É como se a gente não tivesse os braços e as pernas, porque a gente não faz. Então a gente tem que superar isso. Mas superar com inteligência. Então, ressignificar é um termo que se usa muito hoje em dia. Né? Você encontra aí os cursos, os psicólogos falando, né? Ressignificar. Ressignificar é o seguinte, é pegar um episódio doloroso. Tá? Por exemplo, assim, fui assistir meu time no estádio de futebol. Estava lá torcendo, o time marcou gol, fiz um monte de amizade, mas eu torci o tornozelo porque não vinha coisa. Para mim, ficou o quê? Se eu for uma alma sofredora? Tudo de bom que aconteceu eu não vou lembrar. E vou lembrar do quê? Do tornozelo, todo dia. Eu odeio futebol. Olha o que o futebol fez comigo. De repente eu pego uma versão a que eu mais gostava, por uma experiência dolorosa, porque simplesmente eu dei um significado à experiência de dor e sofrimento. E isso é um exemplo bobo, mas é um exemplo que acho que a gente consegue comunicar para a gente sentir. Então, por exemplo, assim, quando a gente passou necessidades financeiras, falta de comida em casa, mas a gente superou, não superou? Gente, isso prova que nós somos o quê? Fortes. Mas não, a gente fica, meu Deus, eu vivo todos os dias da minha vida com medo de voltar a sentir fome. Então eu não estou sendo positivo, eu estou sendo negativo. E olha que eu estou atraindo para mim. Negatividade. Então esses 2 exemplos de ressignificar significa o seguinte: analisar um episódio que a gente considere doloroso, traumático e ver o que ele decorreu de bom que eu não enxerguei.
Tem uma piada espírita, vamos ver se eu sei contar direito, que eu sou péssimo para contar essas coisas. Vamos lá. Que é assim, a pessoa ia a pessoa foi acometida de uma paralisia, mas não era de nascença, mas foi uma paralisia que foi adquirida acho que por uma questão de bactéria, alguma coisa. E ele fazia tratamento, um homem, fazia tratamento todo dia no hospital, toda semana no hospital. E mudava de médico, aquelas coisas, pesquisa, mas a bactéria. E um dia Jesus falou, pô, eu vou lá e vou me apresentar como médico e vou curá-lo porque ele tem uma chance, ele não está chegando. E Jesus entra, fica no consultório, ele entra lá, Jesus pega a cadeira, vai lá, fala para ele, levanta. Não, levanta. Ele levantou. Ficou em pé. Jesus falou, dobra a cadeira. Dobrou. Pegou a cadeira, levou, e aí Jesus perguntou para ele quando ele está saindo. E aí, meu amigo, gostou? Ele falou, Ih, Jesus, você é igual aos outros médicos, fala, mas nada acontece. E saiu com a cadeira na mão andando. Porque a gente fica no piloto automático. Piloto automático é isso. Não é? A gente olha para o mundo com os óculos, com a lente das nossas emoções e sentimentos. Nós estamos na era da mente. Nós já descobrimos o corpo, o tórax, os braços, órgãos genitais, pernas, unhas. Nós já sabemos para que serve, mas quem comanda é isso. E o espírito está ligado via a minha mente. O espírito não se manifesta através do meu braço, é via cérebro. Então, nós estamos na era da mente. Ressignificar, seja ir lá na minha mente, trabalhar o conteúdo que está me atrapalhando. Para isso existe técnica. Não adianta pegar alguém que tem ideias terríveis de suicídio e fazer um discurso religioso para ela. Olha, se você se suicidar, você vai se danar. Olha, isso é besteira. Primeiro você tem que ouvi-la, conversar. E se você precisar, aí você encaminha para alguém que tenha a capacitação de lidar com isso. E é por isso que depressão, psicose, uma série de doenças, de patologias emocionais, comportamentais, tem que ser tratada com apoio espiritual, apoio terapêutico e medicamentoso, sim, se precisar. Porque você precisa, o cérebro é feito por química. Se eu sou tão amargo, já encarnei amargo, falta, por exemplo, serotonina, que é um hormônio do prazer. Aquilo que dá bem-estar, quando se sente bem, aquilo que a gente sente quando vê alguém que ama, quando vai a uma festa, quando vê o seu time ganhar, quando vê alguém que lhe dá prazer. Para fabricar essa serotonina, como o meu comportamento não permite, porque a minha mente está voltada para o sofrimento, talvez o psiquiatra vai me dar um remedinho para dar um apoio, mas eu preciso ir lá fazer minha terapia, eu preciso ir lá e tomar meu passe, eu preciso fazer a minha reforma íntima. Então é um conjunto de atitudes que a gente tem que tomar e muita boa vontade. Consigo mesmo. E parar de jogar a decisão da nossa vida para alguém. Pai e mãe, eles decidem pelo filho até uma idade. Pela filha, pelo filho, pode ser um avô, avó, tio. Mas depois eles têm que andar pelas próprias pernas. E aí a gente se torna amigo, e não mais orientador, educador, a gente se torna amigo. Olha, pai, queria conversar com você. Olha que coisa legal. O filho adulto fala, pai, eu preciso conversar com você, que eu preciso trocar uma ideia. Ô mãe, não é legal poder participar? Agora eu não posso mandar mais. Se eu for tentar mandar, aí vai dar choque. E não é justo, porque se eu desencarno agora, como fica meu filho e minha filha? Fica à mercê do quê? Do mundo. Então a gente cria, educa filhos para eles se relacionarem e evoluírem na vida. É duro falar isso, porque a gente considera que é meu. Em falando meu, nós falamos de traumas, né? Um trauma, um episódio gera uma emoção gera um sentimento. Como eu falei, a emoção é tomar o choque, o sentimento de que eu estou sendo castigado porque eu quero fazer aquilo e não falei. E esse sentimento fica dentro. E quando a gente tem apego, hein, gente? É outra causa de sofrimento, é um apego. Quando eu digo, essa esposa é minha,
essa filha é minha, esse centro é meu, esse bar é meu, essa luz é minha, você é meu. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou trazendo para o meu íntimo a posse de vocês. E eu vou começar a sofrer com vocês, sabia? Todo apego exagerado, não um apego, vamos dizer, um pouco moderado, mas o apego exagerado traz uma conexão de energia entre eu e quem eu estou me apegando. É uma obsessão isso. De encarnado para encarnado, que é a pior que existe, sabia? A pior obsessão que existe é no mesmo plano, é na mesma faixa de vibração. Porque se eu for para o Japão agora, eu não conheço o japonês, eles me xingarem, eu vou ficar feliz. Eu não conheço. Se eles sorrirem, então é melhor. Mas se o senhor me xingasse, se você me xingar agora, aqui na língua portuguesa, na língua brasileira, eu vou ficar muito ofendido. Perceberam? Então tudo que está na frequência. Então a gente tem que começar a prestar atenção que a gente chegou, desembarcou no útero das nossas mães, peladinho, peladinha, sem nada, sem sensualidade, sem beleza, sem nada. Chegamos e começamos a usufruir deste mundo em relação à materialidade, em relação ao sentimento. Então o apego é uma coisa... Aliás, o budismo fala muito isso, que o apego é a causa do sofrimento. Porque quem não se apega não sofre, concorda? Você vai sentir, se acontecer alguma coisa com o ente querido, mas você vai falar, bom, eu não sei qual era a história da evolução daquela pessoa. Então eu vou ficar triste por uns dias? Vou. Então a tristeza faz parte das emoções humanas. Agora, ficar depressivo já é uma doença. Não aceitar a perda e começar a se automutilar, a se autonegar. Depressão é uma autonegação, gente. Você está se empurrando para baixo. Não estou permitindo a minha manifestação. Depressão. Eu estou empurrando tudo de bom com algo ruim. Por mais que eu tome remédio para dar bem-estar, o remédio tem um efeito. Por mais que eu faça terapia, se eu não mudar, se eu não me reposicionar, se eu não pegar aquele episódio e ressignificar para algo positivo, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar deprimido a vida toda. E como a gente sabe o que é depressão e tristeza? Simples. O luto faz parte do ser humano, não faz? Porque tem um apego, eu não consigo me desapegar de tudo. Eu não consigo. Eu não consigo. É um exercício que começou e vai embora, eu não sei quando termina. Mas eu tenho que fazer, porque traz muito sofrimento. Segundo, tristeza vai até um ponto. Depois que você perdeu um ente querido, chegou em casa, abre a casa, ventila, pode colocar música, não precisa ficar enlutado. Agora, está triste? Não vai ficar rindo à toa. Continua. Só que ele passaram 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Essa tristeza não começa a se diluir e a gente começa a retomar o nosso ciclo, então a gente vai criar o quê? Um condicionamento. A nossa mente vai se condicionar a pensar e a olhar para a vida sob o viés da tristeza e do luto. Aí a minha filha vai chegar, pai, eu estou amando alguém que eu estou amando, mas você vai perder porque um dia vai morrer, tá? Então já nem faz, porque você vai perder, então não começa. Aí o que está acontecendo com o meu luto? Eu deixo ele viver. Só que o meu ser, por natureza, por constituição, é luz. Ele quer vibrar, ele quer expandir, ele quer se manifestar. E eu faço o quê? Me deprimo. Eu jogo trevas. Perceberam que a gente está aqui justamente para quebrar isso. A reforma íntima convida a isso. Você não precisa ser espírita, estudar 25 anos para entender isso. Mas a gente precisa estar com a predisposição, primeiro de ouvir. Jesus dizia, olhos de ver e ouvidos de ouvir é a alma, é o espírito, não é o físico. Porque muitas vezes você pode chegar e falar alguma coisa para mim, ó, não é assim? Entra por aqui e sai por aqui. Mas quando eu capto com o meu ser e falo, vou dar uma pensada em casa. Vou lá procurar, vou comprar um livro, vou pesquisar, não importa.
vou conversar com alguém que eu tenho uma certa confiança. Mas percebam que tem que começar já. A Joana de Ângeles fala muito isso. Comece pelas pequenas coisas para chegar nas grandes. Agora, como nós somos muito ego é a minha personalidade, é essa personalidade de Camilo que vos fala. Esse é meu ego, eu não consigo ficar sem ele. Tá? Quem diz que eu tenho que abrir mão do ego é mentira. Como que eu vou abrir mão deste ego? É minha individualidade. Agora, do meu egoísmo eu posso. Do egoísmo. E nós somos tão egoístas que quando a gente tem a dor, ela é a maior do mundo. Tá? Todo mundo aqui já passou por essa situação em casa. Eu passei sábado passado e eu fui brincar com a minha sobrinha neta. Porque eu me recuso. Porque eu estou tentando melhorar, gente. Pelo amor de Deus. A competição de doença. Pô, mas você viu minha chaga? Minha chaga tem 30 centímetros de diâmetro. Você não conhece a minha dor no rim. Gente, eu não quero participar disso. Eu não quero participar. Me desculpe, mas isso é normal. Isso acontece em qualquer lar, gente. Isso acontece em qualquer lar, é só a gente começar. E começa aquela corrente de negatividade, e é remédio, é médico, aí começa a meter pau no SUS, porque o SUS não funciona, aí vai para a política não comprou vacina, comprou... E a gente transforma uma noite de sábado num poço de negatividade e acorda no domingo com uma ressaca espiritual, uma ressaca emocional sem fim, e vai fazer o quê? Vai comer, vai beber, vai dormir, e aí o domingo chega, amanhã é segunda, eu vou voltar para aquele emprego que eu odeio. E eu não saio disso. Então a reforma íntima sem martírio é entender, é procurar pesquisar, olhar, refletir. É um trabalho constante. E a gente não tem muito tempo para fazer isso e a gente precisa aproveitar o nosso tempo para que a gente possa ser produtivos para nós mesmos. E para finalizar, porque esse tema vai longe, né? É o seguinte, a espiritualidade tem pedido de tempos para cá o seguinte: troque a culpa por responsabilidade. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigada. Ficamos por aqui. Semana que vem temos novamente a palestra na quarta-feira com o Camilo. Boa noite.